Opa, você de novo? Legal! Agora nós vamos ver um pouquinho de mundo. Vamos ver? Olha, na prova que você vai fazer também, da FEPEX, pode aparecer essa parte, claro, olhando mais mundo. E quando eu penso em mundo, eu vou lembrar de alguns temas que podem aparecer na tua prova. Um tema que pode aparecer na tua prova, pensando em uma análise mais de atualidade, é África. Amigo, na boa, África apareceu na prova, hoje na prova da FEPEX, Ebola, AIDS, a questão da fome, né, a questão da miséria, um ponto importante, fome e miséria. Vamos chamar a atenção aqui para o fundamentalismo religioso, fundamentalismo religioso, né, principalmente o crescimento do islamismo mais fundamentalista no norte da África. Então, quando a gente pega o continente africano, o que fica mais visível, a questão da África branca e a África negra, duas Áfricas totalmente distintas, mesmo sendo o mesmo continente, levando em consideração, principalmente, que se você falar de ebola, você vai se remeter a esse ponto aqui, ó, a parte a parte ocidental, pegando o Níger, pegando Serra Leoa, pegando aqui a parte do acesso dessa doença à Libéria, que são os 3 países que mais vamos dizer assim, se comprometeram, infelizmente tiveram maiores problemas com relação à ebola. Então a ebola caiu, é isso aí. AIDS principalmente a África Negra. Estima-se que mais ou menos aqui a maior parte da população mundial com AIDS esteja na África Negra. O mundo deve ter em torno de 35 milhões de pessoas com AIDS e estima-se que mais ou menos 70% dessa população com AIDS no mundo está na África Negra, o que é uma coisa meio que absurda. A questão da fome, que é uma coisa generalizada, né? A fome é uma coisa generalizada, infelizmente, na maior parte do continente, junto com a miséria, né? Que uma é parceira, infelizmente, da outra. E o avanço do islamismo, que aqui no meu mapa não está mais assim. Quando você pensa em Oriente Médio, é interessante você perceber que ele está aqui do lado. Então, o que está acontecendo? O islamismo vem ganhando essa força, principalmente no norte da África, mas também já o quê? Já desceu mais adiante, chegou em outros países da parte central da África, como por exemplo a Nigéria, etc e tal. Então esse é o primeiro tema, África. Bom, nessa sequência, a gente também chama atenção para Oriente Médio. Aí agora nós já vamos para a Ásia. Oriente Médio. E quando a gente falar de Oriente Médio, eu vou colocar Oriente Médio mais África também, porque aqui eu quero buscar um tema que vai unir os dois, que é uma coisa chamada Primavera Árabe. Essa Primavera Árabe, ela pode estar na tua prova? Claro que pode estar na tua prova. Cuidado, porque de repente ela pode aparecer. A Primavera Árabe, ela surge aqui, ó, nesse paizinho de nada pequenininho aqui, chamado, vamos colocar um aqui, chamado Tunísia. Atinge esse outro país aqui, nós vamos chamar de 2, que é o Egito, e também pega esse terceiro país aqui, que é a Líbia. O país 3, a Líbia. Muito bem, né? Esses são os países africanos da chamada Primavera Árabe. Muito bem, que foi um movimento em busca da democracia, melhores condições sociais, usou a internet, usou um monte de coisas para tentar exatamente aí levar o seu recado, né? O recado de mudanças. Isso realmente foi acontecendo. O primeiro país é a Tunísia. Então é a Tunísia. A Tunísia de Zine al-Abidine Ben Ali. Então onde começou tudo? Ben Ali, na Tunísia. Depois, o próprio Egito, do Hosni Mubarak. E terceiro, o do Muammar Gaddafi, que é a Líbia. Isso na África. Mas também atingiu outros países. Por exemplo, vamos chamar esse aqui de 4, que é o Iêmen. O Iêmen. E no Iêmen foi a queda de quem? Aqui, ó, deixa eu só consertar aqui uma coisinha. Ó, aqui o país se chama o 3, Líbia, né? O ditador da Líbia, que é o Gaddafi. E aqui nesse caso você tem o 4, que é o Iêmen. Iêmen. Ok. Da Tunísia, Zine el Abidine Ben Ali. Do Egito, Hosni Mubarak. Da Líbia,
Muammar Gaddafi, e do Iêmen, o Abdullah Saleh. Podemos acrescentar um quinto nessa confusão aqui, só que esse ainda não caiu, que é a Síria. A Síria de quem? A Síria do ditador Bashar al-Assad. E com isso você fecha então aqui a chamada Primavera Árabe e acrescenta mais um pouquinho de África. Levando em consideração o Oriente Médio, também chama atenção para o problema envolvendo os judeus versus os palestinos. Então Israel versus palestinos. Legal. Lembrando que principalmente nesse pontinho aqui é onde fica a maior parte dos judeus, junto com essa outra areazinha aqui, ó, que nós vamos dar destaque. Eu estou dando destaque aqui para você, né, que essa areazinha aqui é a Cisjordânia. Cisjordânia, e aqui é a faixa de Gaza. Lembrando que em Gaza você encontra o Hamas, que é mais Cisjordânia, que é mais assim, vamos dizer assim, fundamentalista, e na Cisjordânia você já tem um grupo palestino chamado Fatah, que é mais moderado, ok? E tudo isso aqui é Israel, e a confusão vem desde 1947, até antes disso, mas piora em 48 para 49, quando surge o Estado de quê? De Israel, e os palestinos acabam ficando sem suas terras, e Israel toma conta de tudo. Nós tivemos vários incidentes, inclusive agora nesse ano, durante o período da Copa, mostrando que essa situação está distante, muito longe de ser resolvida. Então esse é um tema que poderia aparecer na prova. Em Oriente Médio também, dando um destaque aqui para um outro assunto, que é a questão do Estado Islâmico. A questão do Estado Islâmico envolve o quê? Envolve a Síria, envolve o Iraque, principalmente esses dois países, na fronteira de um para o outro, né? Então aqui você tem o Iraque, aqui você tem a Síria. Enquanto a Síria está vivendo a sua Primavera Árabe e a coisa está pegando fogo, você tem o Estado Islâmico tomando conta dessas principais regiões aqui e tentando criar aqui um novo tipo de governo, alguma coisa mais ou menos assim, baseado na Sharia, baseado vamos dizer assim, no fundamentalismo islâmico. E isso vem assustando o mundo pelas cenas de horror, de decapitação de pessoas na região, enfim, essa coisa toda. Então o Estado Islâmico pode estar também na tua prova. Legal. Isso em Oriente Médio. Se eu sair do Oriente Médio, mas continuar dando uma olhadinha pelo mundo, eu posso passar também aqui pela Europa. E na Europa eu quero dar destaque, primeiro, a questão da crise. A crise nos PIGs. Outra coisa, a questão da xenofobia. E, claro, pensando em Europa, você também pode falar da crise na Ucrânia. Então, esses são os temas que hoje chamam mais atenção. Lembrando que os PIGs é Portugal, né, esse P de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Antes era só PIG, que era Portugal, Irlanda e Grécia, mas depois a Espanha e a Itália se lascaram também. Então era Portugal, Irlanda e Grécia, agora é Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, ok? E essa crise aí, até hoje, vem ainda tirando o sono da Europa, principalmente da Alemanha e da França, que tiveram que, de certa forma, pagar um pouco o pato. Por outro lado, a questão da xenofobia, que é a aversão à entrada dos estrangeiros, e aí você também tem a questão dos estrangeiros que entram pela Europa, vindos da África e correndo riscos assim violentos com relação a acabarem sendo com naufrágio, essa coisa toda que é muito comum, infelizmente, na região do Mediterrâneo. Isso também pode aparecer, até o Papa interveio nessa situação. E por fim, a crise na Ucrânia, e lembrando que a Ucrânia é um país que pertencia à antiga União Soviética, e que lá dentro tem grupos étnicos interessantes, e a grande maior parte deles, boa parte deles, tem de origem russa, e que, por exemplo, no caso da disputa interna, já gerou vários problemas, inclusive levando em consideração a questão da Crimeia, a questão, por exemplo, de uma guerra civil que vem desde do ano passado, praticamente, na região. E para piorar a situação, até envolveu aqui um caso interessante, que foi a morte de Joep Lange, né, que não tem nada a ver com a crise, mas o avião dele passava pela Ucrânia, foi derrubado. E esse aqui é um dos caras que era o mais poderoso
vamos dizer assim, um dos caras que mais sabia sobre AIDS no mundo. E o avião dele, quando cai, levou embora muitas das suas descobertas. Então esse aí é um outro tema que eu acho interessante, que poderia rolar na tua prova, ok? Então assim, de mundo, presta atenção, esses são alguns temas importantes, mas eu ainda vou conversar com vocês em breve sobre mais 2 temas para a gente fechar essa nossa conversa. Até a próxima. Obrigado!